Explore os enigmas da nossa Terra e além. Inexplicável. Mistérios do Universo. O programa a seguir contém imagens de operações militares. Verifique a classificação indicativa. Nesse episódio de Mistérios Revelados, Enigmas Militares, uma foto de um submarino americano condenado. Será que foi afundado por um torpedo inimigo ou por um dos seus? A perda do Scorpion é um dos maiores mistérios do século XX. Imagens de tirar o fôlego de um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial explodindo no ar. O que o derrubou? Será que foi fogo amigo ou será que foi um ataque antiaéreo japonês? Sim, isso é uma foto verdadeira de uma bomba nuclear numa árvore. Como chegamos perto de bombardear a Carolina do Norte? Um simples botão de baixa voltagem estava entre os Estados Unidos e a possível aniquilação nuclear. E a nossa arma secreta da semana? Uma virada de jogo mortal voando a 7 vezes a velocidade do som. Esse míssil poderia chegar aos Estados Unidos em minutos. Na história moderna da guerra, existem filmes, Shazam. fotos, gravações e documentos que levantam questões. Bom, tudo nessa história é um grande mistério. Essa filmagem específica causou muita controvérsia. O que está acontecendo de verdade? Tem tão pouca informação. Nada assim foi tentado antes. É aí que a gente entra. Nossa missão? Investigar o que tem de mais estranho no campo de batalha. Imagens, sons e mais. Essa foto é inacreditável. Dá pra imaginar como isso era assustador. Vamos analisar cada coisa com especialistas militares e tentar achar respostas. Eu sou Ronnie Atkins, ex-analista de inteligência do Exército. E eu sou Rudy Reyes, veterano da Marinha de Reconhecimento. A busca começa agora. Oi, todo mundo. Eu sou o Ronnie e ele é o Rudy. Estamos armados e de frente para o combate dos campos de batalha ao fundo do oceano. O USS Scorpion foi um dos 2 únicos submarinos nucleares já perdidos pela Marinha Americana. Isso mesmo. Ele afundou em 1968. E a questão é, por quê? Foi um acidente em tempo de paz? Ou ele foi atacado? No fundo do Oceano Atlântico, a mais de 800 quilômetros a oeste das Ilhas Açores, essas imagens misteriosas marcam o túmulo aquático do USS Scorpion e a tripulação. Nessa foto, você pode ver a vela do submarino atingida na parte superior. Como o Scorpion acabou a mais de 3.000 metros de profundidade? O mistério começa em 27 de maio de 1968, em Norfolk, Virgínia. Esposas, amigos e familiares se reuniram no Pier 22 da Estação Naval de Norfolk, aguardando ansiosamente o retorno do Scorpion. Mas o Pier 22 continuaria vazio naquele dia, já que o USS Scorpion nunca voltaria para casa. Ninguém sabe mesmo por quê. A Marinha não sabe também. Eles meio que ficaram hesitantes inicialmente com as famílias. Mas, muito rapidamente, as pessoas perceberam que tinha um problema. Submarinistas são extremamente confiáveis. Quando um deles diz que vai estar num lugar em determinada hora, ou ele morreu, ou vai estar lá. Desde o nosso briefing de ontem, o trabalho de busca aumentou consideravelmente. 9 dias depois do Scorpion não ter comparecido, a Marinha dos Estados Unidos declara que o submarino e os 99 tripulantes são considerados perdidos. Eles iniciam uma enorme busca oceânica, mas só em outubro localizam o Scorpion no fundo do oceano. Ou pelo menos, o que restou dele. O que poderia ter causado essa devastação? Os boatos começam a emergir. Quando se fala de por que o Scorpion afundou, não faltam teorias tentando explicar. O Scorpion era conhecido como um submarino da classe Skipjack. Depois de lançados em 1959, os submarinos Skipjack continuaram sendo os mais rápidos da Marinha Americana até meados dos anos 70. Mas o que tornou a classe Skipjack única foi o design do casco em forma de lágrima. Colocaram a sala de torpedos um pouco atrás da proa do barco, o que permitia disparar torpedos diagonalmente pelos lados. Isso fazia menos barulho para interferir no sonar do submarino. O Scorpion disparava torpedos Mark 37, que eram letais para quase todos os navios grandes. Então ele era rápido, tinha charme e era mortal. Mas a questão é, por que ele afundou?
Quase 25 anos depois do naufrágio do USS Scorpion, a Marinha finalmente divulgou a explicação oficial. De acordo com esse relatório do Tribunal Naval de Inquérito de 1968, a explicação mais provável foi que o Scorpion foi afundado por um dos próprios torpedos. O Mark 37, alimentado por bateria, de alguma forma foi ativado no tubo. Incapaz de desligá-lo, a tripulação o descarta, mas o torpedo armado agora caça o alvo mais próximo e o destrói, que seria o Scorpion. Uma teoria interessante, mas o ex-comandante de submarino David Marquette não acredita nela. Acho que é extremamente improvável. O Scorpion, se soubesse que o torpedo estava indo atrás dele, tinha profundidade, tinha velocidade, tinha vários jeitos de tentar escapar do próprio torpedo. Em segundo lugar, os torpedos são deliberadamente projetados para não fazer isso. E as ogivas não são armadas até que o torpedo esteja suficientemente seguro e longe do submarino. Se a teoria do torpedo afundou, o que aconteceu de verdade? Será que os soviéticos estão por trás de tudo? Voltando para casa, o Scorpion recebe ordens secretas para mudar de rumo. Por quê? Uma flotilha suspeita de navios soviéticos está patrulhando as Ilhas Canárias e a Marinha quer ficar de olho nela. O escritor e ex-engenheiro submarino Kenneth Sewell acha que foi tudo uma armadilha para destruir um submarino americano. Os soviéticos sabiam que a gente ia investigar, sabiam que íamos mandar um submarino. Poucos meses antes, John Walker, um suboficial da Marinha que se tornou espião, forneceu aos soviéticos os códigos secretos que permitiam interceptar mensagens navais, como a que mandou o Scorpion para as Ilhas Canárias. Eles receberam os códigos do espião e, pela primeira vez na história, tiveram a capacidade de rastrear e saber quando aquele submarino estaria lá. Não tenho nenhuma dúvida de que a Marinha Soviética atacou e afundou o USS Scorpion. O historiador Martin Morgan contesta a ideia de um torpedo russo e sugere que o destino do Scorpion pode ter sido uma coisa muito mais simples. Acho que a realidade é que o submarino se perdeu por motivos mais mundanos, como um incêndio a bordo. Não conseguiram apagar, ele cortou a energia e o submarino afundou, além de uma profundidade em que poderia ser salvo. Morgan cita as fotos da parte intacta do arco do Scorpion para comprovar essa teoria. Se tivesse uma explosão a bordo daquele submarino, os destroços não seriam assim. Eles seriam destroços torcidos, rasgados e arrancados, que a gente não vê no lugar do naufrágio. A fotografia do lugar indica uma coisa muito menos dramática do que uma explosão. Parece que a explicação melhor e mais apropriada seria talvez uma série de eventos negativos dentro do submarino, que começam com um pequeno incêndio, que depois fica maior, e quanto maior ele fica, corta a energia. E quando perdem energia, perdem a capacidade de contrabombear e expulsarem qualquer água que tenha entrado no casco pelo vazamento. Isso acaba puxando ele para o fundo e o resultado é a perda do submarino. Mas se foi um incêndio, por que a Marinha divulgaria uma história sobre um torpedo descontrolado em vez de uma simples falha mecânica básica? O Capitão Marquette diz que isso pode estar relacionado a outro submarino perdido. Nós operamos submarinos nucleares desde os anos 50 com um histórico de segurança impecável. E o Thrasher e o Scorpion são duas manchas trágicas nesse histórico. O Thrasher foi mais um submarino dos Estados Unidos que afundou 5 anos antes do Scorpion. Durante os testes de mergulho perto de Cape Cod, um vazamento causou um curto-circuito no sistema elétrico e na capacidade de emergir. O Thrasher e seus 129 homens nunca voltaram para casa. Muitos sugerem que a história do torpedo isolado é melhor do que revelar um possível problema recorrente que a Marinha possa ter com a manutenção geral dos submarinos. Estamos no auge da Guerra Fria. Pelo amor de Deus, é 1968. Tem muita coisa acontecendo. A Marinha teve que manter em segredo a perda desse submarino. E isso não foi por outro motivo senão preocupações de segurança operacional. Porque se ela admitisse que perdeu, tinha a possibilidade da União Soviética estar no local quase imediatamente, tentando analisar os destroços. Até hoje, os restos do USS Scorpion continuam soterrados. E a Marinha Americana continua recusando todos os pedidos de reabertura do caso, que só aumenta o mistério e prolonga a angústia das famílias que questionam a história oficial. Um dos lugares mais perigosos para se estar durante a Segunda Guerra era num bombardeiro, durante um ataque diurno em território inimigo. E quando o bombardeiro do nosso próximo vídeo explodiu, as pessoas ficaram pensando: o que fez com que um bombardeiro da Segunda Guerra explodisse no ar?
4 de maio de 1945 é a reta final da Segunda Guerra Mundial, mas os combates continuam intensos como sempre. Nos céus de Palau, no Pacífico, 22 B-24 Liberators bombardearam instalações militares japonesas logo abaixo. Uma equipe de filmagem foi junto e esse é o registro que fizeram. Câmeras da Força Aérea seguem nossos aviões por camadas de nuvens à medida que se aproximam do alvo. Este é um B-24 apelidado The Brief pela tripulação. Tudo está indo conforme o planejado. Até que a missão é interrompida. Meu Deus, até dói de assistir. Você sabe que tem uma tripulação a bordo da aeronave que está caindo numa espiral desesperada para a morte. Com uma asa completamente quebrada, o avião cai em direção ao solo. Nossa guerra nas ilhas do Pacífico não saiu barata. 10 membros da tripulação perdem tragicamente a vida. E o único sobrevivente é capturado e executado pelos japoneses 20 dias depois. O filme, porém, vive de uma infâmia. Ele é lançado como uma notícia e exibido nos cinemas dos Estados Unidos. Dê outra olhada. O avião explode em chamas enquanto a asa esquerda se rompe. Mas não fica claro exatamente o que causa a explosão inicial. É estranho que o avião exploda logo quando estava perfeitamente enquadrado pela câmera. Será que os japoneses derrubaram mesmo o avião? Foi algum tipo de acidente? Ou tudo isso foi encenado? Tá legal. Para entender o que aconteceu com esse avião, é melhor entrar nele. O B-24 foi uma verdadeira virada de jogo desde o início. É verdade, Rudd. Esse bombardeiro foi mesmo crucial para vencer no Pacífico, porque ele podia decolar e pousar em pequenas ilhas. Isso graças ao design da asa. As asas longas e estreitas ajudavam a ter uma sustentação extra necessária para as pistas curtas. Mas lembre-se, ele não era invulnerável. Então, o que poderia ter causado uma explosão tão terrível assim? Vamos abordar primeiro a teoria mais mirabolante, apresentada por pessoas da internet. Será que o Departamento de Guerra encenou esse incidente como propaganda? Afinal de contas, os nazistas tinham se rendido. E recentemente, algumas pessoas nas redes sociais alegaram que isso foi um golpe para manter o povo americano empenhado para terminar a guerra com o Japão. Os Estados Unidos usaram mesmo isso numa campanha de relações públicas. Foi uma grande jogada deles. Mas a gente acredita? Com certeza não. De jeito nenhum, a gente destruiria um avião tripulado por 10 dos nossos heróis americanos. E além disso, existem teorias mais viáveis por aí. O ex-aviador naval Ward Carroll apresenta uma que ganhou força. Só existe uma explicação para o que acabamos de ver, e é uma bomba de outro avião americano que estava localizado acima. Não é difícil de acreditar. Veja bem, logo atrás do B-24, dá para ver bombas caindo de cima. Acredito que pela forma como a asa se quebra e o flash que acontece na parte de cima, esse B-24 foi atingido por uma bomba de outro americano. O historiador Martin Morgan discorda. Ele diz que a filmagem contradiz a teoria do fogo amigo. Quando você olha a filmagem, dá para ver o que levou as pessoas a acreditarem na possibilidade de que uma bomba de outro B-24 acima tenha causado o incidente. Mas se fosse o que aconteceu, a gente veria a bomba caindo lentamente pelo ar antes de atingir o Brief e causar a explosão. Nós não vemos isso. Bom, se não foi encenado nem fogo amigo, então o que foi? O fogo antiaéreo japonês no solo que derrubou o avião. O B-24 é particularmente vulnerável por causa da asa. Ela dá muita sustentação à aeronave e é isso que torna o B-24 uma arma vencedora. Mas como ela tem que ser longa, tem que ser alta e bem leve, isso torna o avião mais vulnerável. Na verdade, o B-24 era conhecido por ser um criador de viúvas. Mais de 80 deles foram perdidos devido ao fogo antiaéreo num único ataque na Europa. E o Morgan, que estuda armamentos da Segunda Guerra Mundial, diz que o que vemos aqui é exatamente o que acontece quando uma asa de alumínio é atingida por fogo antiaéreo.
É claramente um ataque antiaéreo. Os projéteis antiaéreos vêm de baixo e explodem. E lembra, eles estão atingindo o alumínio, que cede e faz isso rapidamente. Isso mostra um ataque direto na parte inferior da asa. Dá pra ver ela explodir. E isso aqui é tudo combustível que começa a vazar. É por isso que de repente começa um grande incêndio. E aí, o que você acha? Bom, Ronnie, o B-24 tem uma fuselagem tão fina que é mais fácil acreditar que esse avião foi abatido com fogo inimigo. Acho que você tá certo. E como aconteceu exatamente quando a câmera o enquadrava perfeitamente, ainda estamos falando sobre isso. Ronnie, o que é mais assustador? A ideia de um acidente envolvendo armas nucleares? Ou o fato de que tiveram tantos desses acidentes que existe um nome para isso? A próxima história é sobre um incidente envolvendo nossas próprias armas nucleares quando caíram na Carolina do Norte. A pergunta é, chegamos perto de nos destruir com armas nucleares? 1961, Goldsboro, Carolina do Norte. Essa é uma foto assustadora. É uma bomba nuclear presa numa árvore. Dá pra ver que a bomba está enrolada no próprio paraquedas. Como esse quase desastre aconteceu? Espere até ouvir essa. Pouco antes da meia-noite de 24 de janeiro, as paredes do quarto de Billy Reeve, de 17 anos, começam a brilhar em vermelho. Eu ouvi um barulho horrível e me levantei. Minha mãe ouviu e começou a rezar o máximo que podia. Ela pensou que era o fim dos tempos. Billy corre para sua varanda. No céu noturno, ele vê chamas mergulhando em direção à terra. Toda Goldsboro, na Carolina do Norte, parece estar em chamas. Em menos de 15 minutos, um helicóptero se aproximou com um grande holofote nele e disse: evacuar, 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 agora. Atenção, unidade 47. Unidades militares isolam a área enquanto Billy e os vizinhos fogem com medo. Unidade 47. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Todo mundo ficou acordado. Agora sabemos que foi um acidente envolvendo um B-52 Stratoflotters, um bombardeiro que até hoje atende pelo apelido de Buff. Um cara grande, feio e gordo. Em 1961, essas aeronaves de ataque nuclear foram uma parte fundamental de uma coisa chamada Operação Chrome Dome. Era uma apólice de seguro da Guerra Fria que previa que uma dúzia de bombardeiros B-52, armados com armas nucleares, decolassem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se os soviéticos lançassem um ataque nuclear, os B-52 já estariam no ar e poderiam contra-atacar com força. O bombardeiro B-52 é perfeito para essa missão porque ele tem uma carga útil de 31 toneladas, então pode levar dispositivos nucleares pesados e voar por longos períodos de tempo. Naquela noite, na Carolina do Norte, o bombardeiro B-52 perde mais de 18 mil litros de combustível só em 3 minutos e começa a cair. O avião começou a desmontar. O vazamento de combustível de um lado estava destruindo a aeronave a partir do lado de dentro. 8 homens estavam presentes. Só 5 sobrevivem. 3 estão mortos. Isso já é ruim o bastante, mas a carga do avião, um par de bombas termonucleares de 3,8 megatons, se perde. O termo para uma bomba nuclear que cai acidentalmente ou desaparece é flecha quebrada e é assustador. A seguir, o historiador Alex Wellerstein. Essa é uma arma centenas de vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima, talvez umas 200 vezes mais poderosa, feita para destruir regiões metropolitanas inteiras ou destruir bunkers subterrâneos. Se alguma dessas bombas detonasse, causaria uma completa destruição e praticamente vaporizaria qualquer coisa num raio de pouco mais de 13 quilômetros. Uma bomba cai presa num paraquedas. A outra é achada nos destroços do avião. A Força Aérea diz que ninguém correu perigo em Goldsboro naquela noite. Mas qual é a verdade? É bom reforçar para vocês que isso era a Guerra Fria. É isso mesmo, Ronnie. O JFK estava mano a mano com Khrushchev. Então, o governo não queria que os soviéticos soubessem que uma das nossas bombas tinha ficado pendurada numa árvore. Mas agora, depois de mais de 50 anos, esses documentos do governo foram divulgados. Eles apresentam 3 versões diferentes dos fatos, e os especialistas vão descobrir se há verdade vista em algumas delas. Inicialmente, a Força Aérea disse ter recuperado as 2 bombas. Só que isso era mentira. Durante o período de 2 semanas, Billy Reeves, de 17 anos, continuou visitando o lugar do acidente para ver a escavação militar.
Eles trouxeram todo o equipamento pesado. Tinham pequenos jipes circulando. A Força Aérea não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo. A Força Aérea estava procurando a segunda bomba, aquela sem o paraquedas. E o solo pantanoso estava dificultando as buscas. Foi isso que eu vi. O lençol freático subiu muito onde eles estavam. É por isso que tiveram que bombear bastante. Bombear a água constantemente enquanto estavam lá tentando achar. Depois de 5 dias e noites de escavação, eles acharam parte da bomba. Mas o resto, que continha o urânio radioativo, estava tão soterrado que a Força Aérea decidiu que não valia a pena tentar recuperar. A conclusão que eles chegaram foi que se o governo não consegue achar, provavelmente ninguém mais acharia. Então, talvez essa bomba, que ainda está no subsolo, não seja perigosa. Mas será que os artefatos chegaram perto de explodir quando caíram? O fato de nenhuma das bombas ter detonado é uma prova de que os sistemas de segurança funcionaram bem, como planejado. Segundo a Força Aérea, para armar a bomba, um tripulante na cabine teria que primeiro girar um botão. Depois alguém teria que puxar um cordão da bomba, que iniciaria a sequência de armamento. Nada disso aconteceu. Mas de acordo com outro documento divulgado, a bomba quase foi armada mesmo assim. O avião estava caindo. A mesma Força G que estava despedaçando o avião em pleno ar também puxou o cordão na cabine, que é o mecanismo de armamento da bomba. E uma das bombas se comportou como se um membro da tripulação a tivesse lançado sobre um alvo. À medida que as bombas são lançadas sobre a Carolina do Norte, a energia começa a ser ligada para aquela bomba. Os 2 dispositivos nucleares que estavam saindo dessa aeronave enquanto ela era arrebentada pela Força G, um deles tem o paraquedas acionado. O que você pode pensar, isso é ótimo, o paraquedas foi ativado com sucesso e vai pousar com segurança, mas na realidade, esse é o primeiro passo para o procedimento de armamento. À medida que vão caindo, os componentes eletrônicos meio que verificam todas as etapas necessárias, incluindo abrir um paraquedas, verificar a altura que ele está do solo, garantindo que já passou tempo suficiente. E aí, finalmente, chegamos à penúltima verificação, que era: a bomba tá armada para detonar? Quando a bomba atingiu o chão, ela tentou disparar, mas não detonou. Isso porque lá na cabine, ninguém nunca girou o botão para armar a bomba. É o único mecanismo de segurança que não falhou. Um simples botão de baixa voltagem estava entre os Estados Unidos e a possível aniquilação nuclear. Mas o problema é o seguinte: esse mesmo botão de armar falhou muitas vezes antes. Em mais de 30 incidentes, as tripulações nem tocaram no interruptor, mas as bombas ainda estavam armadas devido a uma falha na fiação. Os engenheiros já tinham planejado trocar o botão antes do acidente de Goldsboro. Em muitos casos, o botão espontaneamente girou e ficou armado com outras bombas. E felizmente isso não aconteceu nesse caso, mas se por acaso o botão estivesse avariado, a arma teria detonado com potência máxima. A Força Aérea Americana manteve esse segredo porque não queria que o público soubesse que eles estiveram a um passo de detonar um dispositivo nuclear no próprio território. A um passo de distância. Mas apesar desse perigo, a Operação Chrome Dome continuou. O programa não terminou até 1968, com outra flecha quebrada sobre a Groenlândia, que envolveu 4 bombas de hidrogênio. Mas isso é um mistério para outro dia. A maioria das pessoas pensa que a Guerra do Vietnã foi uma batalha de guerrilha na selva, no chão. Mas os norte-vietnamitas também usaram as mesmas táticas de guerrilha no ar. E, pra ser franco, eles acabaram com a gente, até que o Maverick americano virou o jogo. E qual foi o plano dele? Como ele conseguiu? Você está vendo uma foto do coronel Robin Olds, tirada no dia da missão mais ousada e brilhante dele. 2 de janeiro de 1967, um esquadrão de MiG-21 de última geração, as joias da Força Aérea Norte-Vietnamita, sobe até uma profunda cobertura de nuvens acima da base aérea de Phu Quyen. O alvo deles, um grupo de bombardeiros F-105 americanos que acaba de ser detectado. Preston Stewart é um ex-tenente do Exército e famoso podcaster. Ele diz que as especificações desses 2 aviões são fundamentais para essa história. Os MiGs eram mais rápidos e mais manobráveis. Eles eram usados em emboscadas. E esses MiGs estavam jantando os bombardeiros americanos todo dia.
Naquele momento, a Força Aérea Americana no Vietnã estava sendo destruída. Os bombardeiros F-105 eram carregados com bombas pesadas, então não conseguiam despistar os MiG-21 dos céus. Para o MiG-21, eles eram alvos fáceis. Na verdade, o F-105 era conhecido como trenó de chumbo. Ele deveria ser protegido pelo ágil caça F-4, mas esses aviões não tinham tecnologia de interferência de radar, os tornando indefesos contra o fogo terrestre inimigo. Eles não podiam passar muito tempo no Vietnã do Norte. Era uma questão constante tentar navegar por essas ameaças. Mas nesse dia foi diferente. Quando os pilotos norte-vietnamitas saem das nuvens esperando um tiro certeiro, são atingidos por um ataque. Um por um, eles são destruídos. Em apenas 12 minutos, metade da força de combate do Vietnã do Norte é completamente destruída, sem uma única baixa americana. Outro desafio para os Estados Unidos era que a gente lutava com o braço amarrado nas costas. Nossas regras de combate não permitiam que os pilotos bombardeassem as pistas de pouso norte-vietnamitas. Parece loucura, mas é o seguinte. Conselheiros chineses e soviéticos estavam trabalhando nessas pistas. E tinham altos funcionários em Washington que estavam preocupados em atingir esses comunistas e aumentar ainda mais as tensões. Essas pistas de pouso eram fora dos limites. E como conseguimos o contra-ataque? Vamos recorrer aos especialistas. As armas usadas para destruir a Força Aérea do Vietnã foram simplesmente o cérebro e a coragem do coronel Robin Olds. Robin Olds saiu de um filme de ação. Ele se formou em West Point em 1943, foi direto para a Segunda Guerra Mundial e se tornou um as duplo. Abateu pelo menos 10 aeronaves. O Olds desenvolveu um plano audacioso chamado Operação Bolo. Os americanos disfarçaram os próprios F-4 Phantom como se fossem F-105, atraindo o inimigo ansiosamente para uma emboscada. Temos MiGs bem abaixo de nós. O plano do comandante Olds era voar na mesma altitude que um bombardeiro voaria. Inclusive, eles até usaram os mesmos sinais e tinham a mesma frequência de rádio que um bombardeiro teria. Lembre-se, o F-4 é um caça a jato perigoso, mas tem um calcanhar de Aquiles: a incapacidade de escapar de mísseis terra-ar. Olds convence os militares a instalarem bloqueadores de radar usados pelos F-105 para impedir mísseis disparados contra os F-4. Isso não só torna os F-4 menos vulneráveis aos mísseis terra-ar, como a assinatura eletrônica emitida pelos bloqueadores faria com que um F-4 parecesse um F-105 para os norte-vietnamitas. Agora a questão é, num duelo direto, como o F-4 se compara com um MiG? Os F-4 eram muito mais parecidos com os MiG-21. E numa luta 1 a 1, em termos de igualdade, se é que isso existe, o F-4 tinha uma boa chance de derrotar um MiG-21. O F-4 tem uma grande vantagem: poder de fogo. O MiG-21 tem um canhão de 23 milímetros, enquanto os F-4 têm 8 mísseis. O míssil Sidewinder e o míssil Sparrow. Ter esses 8 mísseis aéreos dava ao F-4 Phantom uma vantagem sobre o MiG-21 em altitudes mais baixas. Quando tudo aconteceu, a briga se transformou numa grande vitória. Assim que começaram o ataque, o jogo virou. Em menos de 15 minutos, eles conseguiram destruir 7 MiGs inimigos. A Força Aérea norte-vietnamita, depois da guerra, disse que foi o pior dia para a Força Aérea. Bom, um grande agradecimento ao Coronel Olds por idealizar a Operação Bolo. Foi um plano engenhoso que aproveitou a previsibilidade dos pilotos vietnamitas. É isso aí. A enganação funciona melhor quando seu inimigo fica um pouco preguiçoso. E a moral dessa história é: quando explorar as fraquezas do seu inimigo, cuidado para não revelar as suas. Nossa próxima história intrigante envolve testes nucleares secretos em solo americano, espiões e, bem no centro de tudo, um soldado famoso que estranhamente desaparece no meio do deserto. Tem todos os ingredientes de um filme do Hitchcock. Tem muito para desvendar enquanto tentamos responder. O que está por trás do desaparecimento do tenente Paul Whipke? No início da década de 1950, no deserto de Nevada, fuzileiros navais americanos se encolhem numa trincheira enquanto uma bomba nuclear detona. Aí eles começam a marchar em direção à nuvem em forma de cogumelo. Aqui podemos ver a explosão. Bom, eles estavam protegidos da explosão, mas depois saíram e ficaram parados em volta dela.
Dá para ver a formação da radiação residual. Essas tropas, que viriam a ser conhecidas como veteranos atômicos, faziam parte de um enorme programa governamental. Era uma série de exercícios destinados a compreender, num cenário que simula uma guerra, o que a exposição à radiação faria aos soldados no campo de batalha. Em 10 de julho de 1958, 9 meses depois de outra explosão, um desses soldados desaparece. O tenente do exército Paul Brian Whipkey, de 26 anos, sai da base de Fort Worth, na Califórnia, e nunca mais volta. Algumas semanas depois, o carro do Paul, com uma pintura vermelha e branca bem identificável, foi achado no Vale da Morte, a mais de 240 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez no deserto de Mojave, colocando gasolina. Só alguns meses antes, Paul disse para o irmão Carl que sairia em missão e queria fazer seu nome. Porém, em vez disso, ele desapareceu. E só um dia depois, ele foi declarado um desertor. Quando o irmão dele soube que ele estava desaparecido, ligou para a base e eles disseram, bom, estamos ocupados arrumando as coisas dele. E foi um dia depois dele ter desaparecido. É estranho arrumar os pertences de alguém um dia depois do desaparecimento. Se ele tivesse só desertado, alguém poderia pensar que esperariam algum tempo antes que acontecesse essa limpeza de objetos e a eliminação do registro de que ele esteve lá. Só um mês depois do desaparecimento, o exército chega à conclusão contundente de que Whipkey era um desertor, que cedeu ao estresse da missão, fugiu dirigindo, vagou pelo deserto e morreu. Mas aqueles que conheciam Whipkey achavam difícil aceitar essas conclusões. Paul Whipkey era um oficial modelo, sem questões, sem problemas. É altamente incomum que um soldado que tem um ótimo histórico de dedicação ao serviço militar desapareça e seja declarado AWOL depois de só um dia. Então, o que aconteceu de verdade com o tenente Whipkey? Essa é a pergunta que mantém a família dele acordada à noite há décadas. Membros do serviço desaparecem. Você acabou de ouvir o termo AWOL, que significa ausente sem licença. É um crime grave. Mas o que estamos tentando descobrir é: Whipkey de repente se tornou um desertor mesmo? Ou existe uma explicação mais complicada e sinistra para o que aconteceu com ele? Vamos ver o que os especialistas têm a dizer. Tem um boato de que Whipkey foi um recruta ultra secreto da CIA. Um colega soldado relata ter visto o tenente Whipkey tendo reuniões clandestinas com 2 homens da inteligência do exército em trajes civis. O irmão do Paul, Carl, acredita que Paul tinha sido recrutado para se juntar a uma equipe de inteligência envolvida nas missões ultra-secretas do avião espião U-2. Será que Whipkey se tornou um espião da CIA? Com certeza tem plausibilidade na ideia de que, dada a natureza da missão, que seria altamente secreta, ela teria uma ligação com a CIA e ele parecia ser um bom candidato. E o que é uma boa história de espionagem sem um misterioso fumante inveterado? O Paul não era fumante. Mas, de alguma forma, o carro dele foi achado ao lado de um monte de pontas de cigarro. Isso só aumenta a confusão sobre o que aconteceu. Mas o ex-soldado de infantaria Chris Capeluto não acredita na teoria do agente secreto. O argumento de que ele foi recrutado pela CIA não faz muito sentido. Seus dentes estavam caindo. Ele era clinicamente inapto. Os dentes podem ser uma pista. Whipkey voou num avião de observação durante 5 missões de bombas atômicas e foi exposto a altos níveis de radiação. Os relatos variam, mas logo depois da participação do Whipkey nesses experimentos, ele supostamente desenvolveu manchas pretas e verrugas na pele. E alguns meses depois, ele teve que extrair todos os dentes. Seria possível que o desaparecimento do Whipkey fosse para encobrir a ligação com esses horríveis experimentos humanos? Foram exercícios militares. Estavam envolvidos em testes altamente confidenciais e expostos de maneiras que eram muito secretas. O governo tentou manter isso sob controle, então é possível que exista o risco dele estar talvez instável e pensando em compartilhar essas informações ou levar para outro lugar. Teria sido de grande valor para um adversário. Claro, também temos que considerar a explicação mais simples e menos dramática. Uma teoria diz que o tenente Whipkey de fato desertou. Mas aí o carro dele quebrou no deserto e quando foi procurar ajuda, ele morreu de insolação. Quando a busca começou, não restava mais nada do corpo para achar. Para ele ter morrido, olha, parece perfeitamente possível que alguém morra no deserto, no Vale da Morte. Ele é chamado assim por um motivo.
O ponto forte da teoria do acidente é que ela parece ser a mais plausível. O ponto fraco é que ela deixa muitas pontas soltas. Os inexplicáveis cigarros achados perto do carro, a mensagem para o irmão, as alegações de estranhos encontros com a inteligência do exército e a arrumação apressada do quarto do Ipke. A ideia de que foi um acidente e ele só morreu e pronto é muito conveniente, mas não se encaixa no padrão dos fatos. Em 1982, depois de décadas de persistência, o irmão do Paul Carl conseguiu que o Conselho do Exército para a Correção de Registros Militares fizesse uma audiência de 3 dias sobre o desaparecimento do Paul Ipke. O Conselho finalmente determinou que o tenente Paul Ipke morreu um dia depois do desaparecimento. A sua ausência não autorizada foi justificada como inevitável e que sua morte ocorreu no cumprimento do dever, e não devido à má conduta. É um acontecimento para o legado militar do Ipke. É muito mais honroso passar de uma ausência não autorizada a morrer no cumprimento do dever. O relatório oficial diz que não existem registros do Ipke envolvido em atividades de inteligência. E sugere que é mais provável que ele tenha se perdido sozinho no deserto e morrido. O que ainda faz você se perguntar, como isso é cumprimento do dever? O relatório não tem a resposta e só afirma que os acontecimentos do desaparecimento do Ipke continuam desconhecidos e inexplicáveis. Ronnie, o que você acha de um soldado que vira AWOL? Bom, ninguém nunca das minhas unidades desertou, mas falando do tenente Ipke, assim, eu tô inclinado a acreditar que foi mais acidental do que isso. O carro quebrou, ele foi buscar ajuda e morreu no processo. Eu penso do mesmo jeito. Ele se perdeu, o carro quebrou, não conseguiu achar ajuda. Ele provavelmente morreu acidentalmente. Hora do quadro de armas secretas desse episódio, Rudy. E essa é uma possível divisora de águas. Você acertou, cara. Tem havido muito hype nos últimos anos sobre essas armas. Rudy tá falando dos mísseis hipersônicos da Rússia. Eles eram ultra secretos até vermos o próximo vídeo. E agora a pergunta é: quão perigosos são os mísseis hipersônicos ultra secretos? 6 de outubro de 2021, no Mar de Barents. A frota do norte da Marinha Russa está ancorada aqui, e nesse dia, o lugar se torna a plataforma de lançamento de Putin para uma arma que vai se tornar um dos objetos mais rápidos que já voaram. Vai ter o primeiro estágio da explosão agora, quer ver só? Esse é o primeiro estágio do foguete, e depois o cone do nariz dispara, estabilizando os foguetes na lateral. Imediatamente, ele sobe e depois cai, o que o coloca na trajetória de qualquer que seja o alvo. Esse minúsculo míssil dispara de repente, ganha velocidade e depois desaparece no céu em uma questão de segundos. Vocês estão vendo um míssil hipersônico e olha só, eles são tão rápidos que podem destruir um edifício ou alvo sem sequer ter uma ogiva anexada neles, somente com base na força do impacto. A escritora científica e historiadora de voos espaciais Amy Title fala porque isso preocupa as pessoas. Se a Rússia lançasse um desses contra o território continental dos Estados Unidos, teria muito pouco que a gente poderia fazer para reagir a tempo. Esse míssil seria capaz de chegar no país em questão de minutos. Tudo bem. Essa é uma possibilidade assustadora. Nós pedimos ao nosso time de armas que explicasse o que isso pode fazer com mais detalhes. Para começar, pedimos que eles contextualizassem a velocidade desses caras. A diferença entre supersônico e hipersônico é a velocidade. Uma coisa andando na velocidade do som é Mach 1, e isso é mais ou menos 1.200 km por hora. Uma coisa que chega a Mach 5 ou mais, que é mais de 5 vezes a velocidade do som, já é hipersônica. Tá, a gente já falou isso, mas fica mais assustador. Esses mísseis voam em Mach 7, que é mais de 7 vezes a velocidade do som, ou mais de 13.000 km por hora. O jornalista do Popular Mechanics, Joe Papalardo, diz que foi por isso que a Rússia divulgou o vídeo. Quadro a quadro, dá pra dizer que o Estado tá mandando uma mensagem. E a mensagem aqui é bem clara. Estão dizendo que o mundo é pequeno e que dá para atingir alvos ainda mais distantes, como se estivessem perto. Então não mexam com a gente. Você não tem que saber nada sobre o sistema de armas para entender essa mensagem. E se isso não faz você roer as unhas, a China testou seu próprio míssil hipersônico em 2021. Por que a corrida?
É porque esses mísseis podem contornar as nossas atuais defesas antimísseis literalmente. Podem zigue-zaguear, tornando quase impossível de interceptar. E podem voar baixo bastante para evitar serem detectados. Ninguém sabe mesmo como se defender deles ainda. Mas os Estados Unidos não vão ficar de fora quando se trata de novas tecnologias militares. Na verdade, o país testou com sucesso 2 mísseis hipersônicos Lockheed Martin, em meio a preocupações crescentes sobre uma nova corrida armamentista. O complexo de quem tem a arma melhor é extremamente forte nos círculos militares. Se tiver muito dinheiro entrando num programa na China, nos Estados Unidos ou na Rússia, os outros participantes vão se envolver, porque eles não querem ficar para trás. É difícil entender a velocidade dessas coisas. É mesmo uma coisa de outro mundo. E ninguém tem uma resposta ainda sobre como derrubar um. Com certeza vamos continuar acompanhando isso. Mas isso é tudo por hora. Até a próxima. Esteja pronto para o combate? E fique sempre alerta. Até mais.